Boa tarde a todos. Eu sou Humberto Silva Campinho, trabalho na Petrobras, na engenharia, em São José dos Campos, no SEC, e venho trabalhando na Petrobras, já tenho 33 anos de Petrobras e 20 anos trabalhando nessa área de ensaio não destrutivo. E eu vou falar, eu fui convidado aqui para falar um pouco para vocês, né, sobre a aplicação do ultrassom automatizado e indutos, né? Então eu vou dar uma visão para vocês como é que é utilizado esses sistemas na aplicação, na montagem do duto, né? E eu vou tentar, dentro desse processo, focar em dutos, mas fazer vários comentários que ele pode ser aplicado também para outros sistemas automatizados, utilizado também em outros tipos de equipamento. Por exemplo, tanques, não só tanques, vasos, tubulações, onde nós podemos aplicar o ultrassom, né, específico para aquela área. Então vou passar aqui para vocês o nosso objetivo, né? Eu vou sempre, apesar de estar o objetivo, mostrar a detectabilidade, a eficiência do processo, né, fazendo essa parceria, essa comparação com a radiografia, o meu foco aqui é para o ultrassom automatizado. Mas vou sempre citando a parte da radiografia, porque existe aí uma relação. Esse sistema que vocês estão observando, né, se a gente observar aqui na tela, né, se vocês observarem aqui na tela, né, nós temos o inspetor fazendo uma inspeção, né, num duto. Então, vou mostrar todo esse sistema, como é que funciona. Ali tem um scanner, vocês podem observar que tem um scanner. E todo o sistema de forma totalmente automatizada. Seguindo, antes disso é muito importante, por isso que eu comentei que esse sistema não é... Nós podemos ter uma visão para qualquer tipo de equipamento. Por quê? O ensaio não destrutivo, ele estaria aqui, né? Seria o end. Mas para mim chegar até o end, né, é muito importante a gente ter o produto, quer dizer, o equipamento que eu vou inspecionar. Qual é o equipamento que eu estou inspecionando, né? No caso aqui é duto, mas poderia ser um vaso, poderia ser... Qual é a norma que está sendo construída esse equipamento? Esse projeto, a norma de projeto qual é? Né? Se é um vaso, se é um duto? Que tipo de descontinuidade eu vou precisar detectar, né? Então é importante, eu também, quando eu vou escolher esse end, qual tipo de descontinuidade? É superficial, é interna? Que tipo de técnica é a mais adequada? É a radiografia, o ultrassom, é a partícula magnética, né? Então, é importante também, que tipo de material? Hoje a gente tem vários desafios em materiais. Que tipo de material é esse seu equipamento, né? Então, é importante você também conhecer o equipamento. E quem vai fazer essa inspeção? Para mim ter confiança nesse trabalho, eu necessito ter esse profissional habilitado, certificado por um sistema confiável de qualificação. Além disso, eu preciso também ter o procedimento qualificado, né? E depois eu vou executar a inspeção. É muito importante esse processo e a gente tem a ideia que para qualquer tipo de equipamento, sempre eu vou, para qualquer inspeção, vou trabalhar, né, com esse círculo, né? E aí sim, o ensaio não destrutivo, algumas vezes eu preciso até fazer mais de uma técnica, né, utilizar mais de uma técnica, e com isso, né, a gente vai ter uma confiabilidade nos nossos resultados. É muito importante
a gente conhecer o processo, né? O processo, no caso aqui de duto, a gente conhecer o processo. Onde é que entra o duto? Aqui está dividido em dois grandes espaços, né? Onde eu faço o duto, soldo 2 dutos, né? Que a gente chama de duque, né? Fora, e depois que eu vou lá levar esse duto lá para o local onde ele vai ser instalado. Mas quando eu faço isso, entra aqui o ensaio visual e entra o ensaio de ultrassom. Quando é no sistema, na linha de fabricação, de montagem do duto, né, eu tenho todo um processo que vocês podem observar, liberação de faixa, abertura de faixa, desfile, e entra novamente, né, o processo de inspeção visual, né, e ultrassom. Eu vou passar uma imagem, um filmezinho para vocês, né, e vou comentando para as pessoas que estão nos ouvindo, não conhecem esse tipo de montagem, passarem a conhecer. Para facilitar também a nossa existe aí o armazenamento dos tubos, né? Chegando os tubos na obra, né? Então eles têm que... Existe necessidade, né, da gente verificar toda a topografia. A gente observa a topografia. Aí tem abertura de pista, né? Eu preciso ter o local onde que eu vou colocar esses dutos, né? Abro a pista. Depois eu desfilo os tubos, né? Eu coloco lá eles todos bonitinhos, em série ali, para ser montado, né? Aí vem o outro processo, que é o processo de soldagem. Faz o processo de soldagem e eu preciso, depois dessa soldagem, eu preciso fazer a inspeção. No caso de eu utilizar a inspeção por ultrassom automatizado, aí vocês podem observar o sistema que eu vou comentar com vocês, né? O inspetor coloca, né? O operador aí coloca o equipamento, coloca o scanner, né? O equipamento mesmo está dentro lá do carro, tem o inspetor observando já o sinal, esses são os auxiliares, tem uma cinta, ele está escaneando e dentro do carro a gente já pode observar, né, o que está sendo escaneado. Isso em tempo real o inspetor pode dar esse laudo. Então, acabou a inspeção, nós estamos terminando a inspeção, basicamente concluiu, aí ele já pode passar para a junta mais à frente, né, onde já tem uma equipe lá montando outra cinta, lá, se vocês observarem, lá na frente já tem uma equipe, e ele vai montar. Terminou a inspeção, aí continua o processo, né? Aí seria o revestimento, a abertura da vala, né? Eu vou lançar esse duto na vala, existe necessidade de lançar, estou lançando, né? Faço o abaixamento, né? Interessante, né? A gente observar, fez o abaixamento, depois vem a cobertura, né? Então estamos já voltando, né, ao estágio inicial, né, o local voltar. É importante a gente saber, alguns tubos são concretados, né, por problemas mesmo de construção, em rodovias. Aí tem o cruzamento, em alguns locais a gente necessita, né, que a tubulação passe nas rodovias. Travessia, né? Algumas vezes a gente precisa passar em rios, então o duto, né? E vem, né, já no final o teste hidrostático do duto, né? Já montado, começa a ser feito o teste hidrostático. E aí recomposição para voltar, né, ao que era antes, né? Então aí deu para a gente ter uma ideia
E aí, continuando, agora a gente já tem uma ideia. E como é que é feito nossos dutos, né? Aí vão pensar em dutos, mas eu sei que tem algumas pessoas que estão acompanhando que não trabalham em dutos, mas isso vale também para uma construção de um vaso, de um tanque, né? Que eu tenho uma norma, no caso do duto, se for um gasoduto, eu tenho uma norma que é a norma B31.8. E para oleoduto, B31.4. A Petrobras, além disso, ela tem uma norma, mas voltando um pouquinho, essas duas normas, B31.8 e B31.4, elas chamam, né, citam a norma API 1104, que é a norma que rege a parte de soldagem e a parte de ensaio não destrutivo. Agora, com esse contexto, né, nós temos a norma Petrobras, que é a norma de montagem, a montagem do duto. A norma API, para você utilizar os sistemas automatizados, você tem uma outra norma. Então você tem que ter esse conjunto aqui na hora de montagem do duto, né? Que é uma norma onde, aí que eu queria pedir vocês para atenção, que é inspeção por ultrassom mecanizado de juntas circunferenciais, usando zona de discriminação, né? E com cabeçote focalizado. Isso aí que é importante para duto, que eu vou trabalhar com zona de discriminação e vou trabalhar também com um cabeçote focalizado. Dando sequência, o que aquele conjunto de norma estabelece, né? Ele estabelece que há necessidade de eu fazer o ensaio visual em 100% da junta, e eu posso fazer ultrassom, radiografia ou ultrassom também em 100% das juntas. Né? Eu esqueci de comentar com vocês, né? Nós estamos num processo, se qualquer momento vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês fazem, né? E no final vocês podem fazer, que a nossa equipe vai estar registrando, e usando a ferramenta aí da internet, e no final eu esclareço as dúvidas. Ok? Dando seguimento, o API que ele cita, né, o API 1104, que ele cita o critério de aceitação. Esse critério ele é importante. E isso pensando não só no API, mas na maioria das normas que usam o END, na parte de ultrassom, inspeção por ultrassom, nós usamos os critérios que nós chamamos de critério convencional. Né? Critério convencional, né? Onde basicamente a gente trabalha com refletividade de comprimento. Essa que é a grande mudança, né, das normas hoje. As normas estão permitindo a gente substituir a radiografia pelo ultrassom e mudando esses critérios, usando critérios alternativos, onde eu também levo em consideração a altura da descontinuidade. Mas a própria norma, a norma API, ela fala em ultrassom, você pode usar ultrassom manual ou ultrassom automatizado. Se você for utilizar um critério que não é o critério convencional, que é o critério de mecânica da fratura, onde você leva em consideração a altura e o comprimento, né, você teria que usar ultrassom, e o que dá maior confiabilidade nos resultados, exatidão nos resultados, seria o ultrassom automatizado. Isso eu vou mostrar um pouquinho por que essa tendência, né, por que esse reforço de usar o ultrassom automatizado. O que essa norma 1961, que estabelece os requisitos do equipamento, né, como é que ela funciona? Primeira coisa, aí, quando a gente fala em sistema automatizado computadorizado,
eu estou entendendo que eu estou registrando, né, eu tenho um registro permanente de 100% do volume da solda. Então é importante a gente ter isso em mente. Quando eu falo 100%, em qualquer momento eu posso rever essa inspeção. É igual uma radiografia, você tem um registro de toda a junta. Qualquer momento você pode ir lá e olhar a radiografia de novo. A mesma coisa o ultrassom automatizado, né, computadorizado. Eu posso ver o volume da solda em qualquer momento, né, eu posso reproduzir isso e posso checar esses dados. Uma das coisas que eu falei é que nós vamos dividir em zona de discriminação. Né? Se vocês observarem, né, eu dividi em vários níveis, né, camadas, de forma que cada cabeçote vai observar uma parte dessa camada. Eu vou detalhar um pouco mais esse aspecto, mais um pouquinho mais na frente. Um pouquinho a gente falando por que a motivação desse sistema, né? A empresa TransCanada Pipeline, em 1989, ela teve a necessidade de construir o gasoduto, né, TransCanada. E ele tinha uma necessidade muito grande que fosse em espaço de tempo curto e no inverno, né, que era a época melhor para fazer esse tipo de construção. Então eles precisavam pegar aquela brecha, aquele tempo, né, para fazer. O que eles fizeram? Eles criaram uma especificação, essa empresa criou uma especificação e utilizou ultrassom, soldagem automatizada, né, que essa é uma mudança para acelerar, mas para que ele usasse a soldagem automatizada, ele também necessitava que fizesse o ultrassom automatizado. Além disso, ele usava critério alternativo. O que é critério alternativo? Eu vou usar critérios onde eu levo em consideração mecânica da fratura para chegar a esses valores, onde eu vou levar em consideração também a altura e o comprimento da descontinuidade. Eu vou sair desse conceito que nós estamos muito acostumados de refletividade, onde eu trabalho só com comprimento e refletividade. Eu não levo em consideração a altura da descontinuidade. E graças a essa experiência dessa empresa, foi criada essa norma, que é a norma 1961. A nossa experiência na Petrobras, a experiência nossa na Petrobras, ela iniciou, né, em 1996, na construção do duto, né, do Gasbol, que era Bolívia-Brasil, né, onde nós usamos também soldagem automatizada e ultrassom automatizado, mas não utilizamos ainda o critério alternativo para a construção desse duto. Utilizamos o critério convencional. Vamos pensar um pouquinho, quando eu falo em ultrassom manual, qual é o processo, né, de inspeção quando eu utilizo o ultrassom manual? Eu detecto a descontinuidade, detectei uma descontinuidade, eu necessito dimensionar o comprimento dessa descontinuidade, eu tenho que medir o quanto é esse comprimento, eu tenho que ter uma referência desse comprimento e eu tenho que elaborar o relatório em si, né? Fazer o registro do resultado. Então, nós passamos por todas essas etapas, né? O sistema automatizado, ele engloba tudo isso num registro só. Mas antes de eu mostrar para vocês qual é
as etapas, como é que funciona essa inspeção, eu vou falar quais são os benefícios e quais são as desvantagens desse processo. Né? Uma delas, né, de vantagem, é a inspeção sem utilização de fonte radioativa. Né? Outro, o resultado é emitido em tempo real. Eu estou fazendo a inspeção e já estou dando laudo. Eu não preciso ter um tempo para dar o laudo, ou sair do local para dar um laudo. Né? Eu acabei de inspecionar, eu já tenho condições de dar o laudo. Realimentação imediata da qualidade da solda. O que eu quero dizer com isso? Que rapidamente eu já digo lá para quem está na frente de trabalho, na soldagem, o soldador, o inspetor, o encarregado, dizendo, ó, tal solda, o primeiro passe, por exemplo, está acontecendo logo, ele está acontecendo do lado direito, ou está na raiz, é o soldador da raiz, é o do lado direito, é o do lado esquerdo. Então é importante esse feedback, ou está acontecendo um tipo de descontinuidade, de forma que o próprio encarregado, o inspetor de soldagem, pode, naquele momento, orientar o soldador para, ou corrigir alguma falha que evite reparos. Permitir, né, eu tenho esse sistema, ele me permite o uso de critério alternativo, onde eu levo em consideração a altura e o comprimento da descontinuidade. Seguindo, né, reduz significável, né, o tempo de inspeção, sem demoras ou obstruções no processo de fabricação, na fabricação do tubo. Eu não paro para fazer isolamento, eu posso continuar o processo e, ao mesmo tempo, estar trabalhando, fazendo a inspeção. Existe também uma vantagem, que é a vantagem, né, de você ter precisamente uma exatidão da onde se encontra essa descontinuidade. Está na origem, está na posição superior, está na raiz, está do lado esquerdo, está em tal passe. Então, você tem como identificar isso facilmente, sem nenhuma dificuldade. Como é que é esse sistema automatizado? Ele tem um bloco de referência, igualzinho o sistema manual. Ele tem um scanner, como vocês viram, né? Ele tem um scanner. Ele tem o aparelho, né? Ele tem um acoplante, que é um reservatório. Ele tem um reservatório. E dentro lá do sistema dele, dentro do automóvel que está ali acompanhando, ele tem um monitor, ele tem o controle do scanner, ele tem o aparelho mesmo de ultrassom, fica lá dentro, o computador, a impressora, e com isso ele tem a facilidade, né, Aqui a gente vai ver isso. Ali era o desenho, o esquemático, aqui a gente vai observar, né? Aqui nós temos o scanner, temos o bloco de referência. Esse bloco ele é feito para cada tipo de duto, cada diâmetro, cada espessura, o tipo de material. Então é um bloco de referência para cada situação. Aqui está o aparelho no centro, temos o aparelho, temos o scanner, e temos a cinta. Aqui a gente pode observar a cinta. E vocês observam que a gente pode ver logo, né, onde está aparecendo o monitor, à sua direita, você vê que está escaneando e já está aparecendo na tela o scanner.
o inspetor, nesse momento, concluiu o escaneamento da solda, você já pode dar o laudo. O processo de inspeção, nesse processo, né, a gente pode ter etapas que são interessantes. Uma delas é a capabilidade, que é o POD, que o POD nós chamamos probabilidade de detecção. Qual é a probabilidade que o meu sistema detecta? Né? É 90%, uma descontinuidade de 1 milímetro de altura. Então, cada sistema, nós temos como definir qual é a capacidade de detecção. A calibração, né, você pode repetir e conferir a calibração. Né? Então, existe uma repetitividade. E a reprodutibilidade, onde eu controlo o processo. Quando eu controlo o processo, eu observo nesse controle que ele pode ser à distância, inclusive. Né? Pode ter um inspetor acontecer na inspeção na Amazônia, ele pode mandar esse escaneamento para o Rio e alguém aqui do Rio acompanhar, verificar o que está sendo feito lá. Né? Eu posso ter em todo o sistema um acompanhamento do processo. Quando eu falei de probabilidade, é só para a gente ter uma ideia, quando eu estou comparando esse sistema, né, como é que funciona? Aqui é um gráfico mostrando o tamanho da descontinuidade, né, versus a probabilidade sendo de 0, né, de 0 a 100. Então a gente observa que uma descontinuidade de tamanho de 5 milímetros, se eu uso uma técnica, né, que a gente chama técnica, chama TOFT, né, que eu vou falar mais à frente, que ela está ali no sistema, ela é uma técnica que está junto o ultrassom convencional, né, e está, quando eu falo ultrassom convencional, usando cabeçotes convencionais. Né, e uma outra técnica, a gente chama TOFT, que sempre para adulto essas duas vertentes estão juntas. Então, se eu observo, se eu tenho uma descontinuidade de 5 milímetros, eu teria 100% de probabilidade de detectar essa descontinuidade. Se eu tenho, no caso que eu uso o sistema pulso eco, com cabeçotes convencionais, eu teria em torno de 60%, 70%. E no caso da radiografia, essa probabilidade reduz um pouco. Aqui é mostrando, né, o que acontece. Primeiro, nós estamos mostrando sempre o que está na literatura. E no final do transcorrer da nossa palestra, nós vamos poder mostrar o quanto influencia quanto é isso na prática. Como é que a gente, na prática, os testes, se isso daí é verdade realmente o que está na literatura. Então a gente pode observar o ultrassom manual, né, está abaixo, a radiografia, e o ultrassom automatizado está acima. Aí a radiografia, né, como é que é feito em duto, né, a gente pode observar, né, essa técnica PSVS, né, onde eu ponho a fonte dentro do tubo e o filme em volta do tubo. Nesse sistema que eu vou comparar, foi esse sistema que foi utilizado. Essa técnica. O ultrassom eu vou chamar de convencional, quando eu tenho um monte de cabeçotes, e um sistema que é uma outra técnica que se chama phase array, né, que reduz essa quantidade grande de cabeçotes convencionais por 2 cabeçotes. Né, que é uma outra técnica também que pode ser. Os equipamentos podem ser dos 2 tipos. Como eu falei no início, isso daí eu estou usando cabeçotes eu estou preocupado que eles sejam focalizados. Né, porque eu estou trabalhando com zona de discriminação. Aqui é só um exemplo. A nossa esquerda, né, vocês observam que tem o cabeçote 1 e 2,
eles têm o mesmo diâmetro e muda a frequência. O 3 e o 4 têm o mesmo diâmetro e muda a frequência. O 5 e o 6 têm o mesmo diâmetro e muda a frequência. Quando eu vou trabalhar com esse tipo de inspeção, eu estou muito preocupado aonde é o meu foco. Então, sempre eu vou ter que trabalhar, escolher, dependendo da espessura, dependendo do tipo de junta, qual é o cabeçote mais adequado. E no lado direito, nós observamos que tem dois tipos de cabeçotes, com a mesma frequência, só que um é plano e o outro é focalizado. Ele é esférico justamente para ter o foco, para trabalhar nessas condições desse tipo de sistema automatizado. Aqui, né, essa é a imagem que o inspetor vê na tela. Ele trabalha, eu vou precisar explicar para vocês, né, que cada cabeçote tem aqui, ó, raiz, zona 4, zona 3, cada cabeçote desse está focado a uma região da solda. Então, quando eu observar o laudo, eu vou saber qual é o cabeçote que se tem uma descontinuidade, qual é o cabeçote que está detectando aquela descontinuidade. Então, a gente pode observar aqui, né, por exemplo, quando tem uma descontinuidade nessa região, eu estou pegando com o cabeçote da raiz. Depois, se eu estou na outra região, eu estou pegando o cabeçote, né, da zona 4. E assim sucessivamente. Para vocês entenderem essa figura melhor, é como você pegasse um tubo e verificasse o perímetro dele. Quando eu abri o tubo, né, deixa eu explicar para vocês. Quando eu fizer abrir o tubo nessa posição, então eu retifiquei o tubo. Então aqui em cima eu tenho o 0 e aqui eu tenho, voltando ao 0, né, seria 360. Então retornaria. Então cada trecho desse daqui que você está vendo, você tem a posição exata da onde que está a descontinuidade. Então eu estou vendo, vocês, para entender melhor, você tem esse conjunto de cabeçote que está à direita, a esquerda tem o mesmo conjunto. E você, aqui no seu visual também, você tem raiz do lado direito, raiz do lado esquerdo. Cada zona de cada lado. E aqui no centro, você consegue observar quando você está olhando de cima na descontinuidade, que a gente chama de C-scan. Então você vê uma descontinuidade, se ela está olhando de cima, se ela está dos dois lados, né, se é uma falta de fusão, se é uma falta de penetração. Então você observa o seguinte, na parte azul, que vocês estão observando aí, existe uma descontinuidade que está na raiz, e essa descontinuidade ela tem dos dois lados. Então na parte azul está mostrando os dois lados. Esse sistema, além disso, ele mostra a técnica TOFS, que está à esquerda, onde você vê a espessura da peça. Ele te dá o recurso, se está acoplado, se vamos dizer que falte o acoplante, o líquido lá para o sistema. Então ele vai me identificar. E tem a nossa direita cinza, nós temos ali também observando o quê? Observando passa, não passa. Ele já te dá também uma orientação como você quais são os locais onde você necessita se preocupar para fazer a avaliação. Aqui é uma outra imagem, ele tem recursos de imagem, né? Então você aqui, por exemplo, nesse você está vendo, né, a espessura, a gente observa, né? Observa um desalinhamento nessa apresentação. Então você tem vários recursos, né? O inspetor tem vários recursos para fazer um laudo mais
mais correto. E como é que a gente, quando tem esse sistema, nós validamos esse processo, né? Existe a necessidade de ter um procedimento, vai demonstrar esse procedimento para ver se ele funciona mesmo. Nós fazemos corpo de prova, a empresa faz os corpos de prova para fazer esses testes, inserindo descontinuidade, tem o equipamento, tem o ensaio radiográfico, eu vou fazer a radiografia para comparar, aí tem os inspetores, eu faço o macro quando eu necessito o dimensionamento da altura, eu calculo a probabilidade de detecção desse sistema e calculo também a incerteza da dimensão da altura desse sistema. Quando eu valido isso, né, quando isso é validado, eu tenho todo um processo, né, uma documentação com todos esses resultados. Na parte de qualificação, hoje, nós não temos ainda uma qualificação para o inspetor desse sistema automatizado. Como é que a gente está trabalhando? Ele precisa ser qualificado no sistema nacional, né? No caso aí a gente está falando da BEND, e além disso ele tem que ter um treinamento e uma qualificação pela própria empresa dizendo que ele está habilitado nesse sistema. Nós, para o ano de 2010, estaremos desenvolvendo a qualificação para esses sistemas automatizados. Aqui que é interessante, né? Nós fizemos uma inspeção com radiografia e fizemos com ultrassom. E vamos comparar esses resultados. Então, aqui que interessa, né? No público, se tiver pessoas que trabalham em empresas construtoras, é uma coisa que impacta eles, né? O quanto nós reparamos, será que reparamos o necessário? Então, nós fizemos uma radiografia e comparamos. O que aconteceu? 56% dessas juntas, né, a radiografia e o ultrassom deram como aprovado. 23% dessas juntas, né, eles disseram que tinham defeito, tinha que reparar. Tanto faz a radiografia com o ultrassom. Agora, esses 14% e os 7% que é onde que houve divergência. O ultrassom pegou 14%, que a radiografia não pegou, e a radiografia pegou 7% que o ultrassom não pegou. Aí ficamos curiosos, o que vamos fazer para verificar isso? Num volume de 73 descontinuidade, nós começamos a fazer, né, isso agora era da descontinuidade, anteriormente eu falei das juntas, né, eu comparei, ó, no caso 49%, e 16%, né, reprovaram. Se vocês cruzarem a radiografia com o ultrassom, você vai observar o AA deu 49% e o reprovado deu 16% com os mesmos resultados. Isso num total de 100%. Aí é só para a gente ter uma ideia, peguei o tamanho das descontinuidades, né, e fizemos uma comparação da média do desvio padrão, né, para a gente ter uma ideia se a radiografia, né, a variabilidade estava razoável, né, a gente observa aí que a média e o desvio padrão estão aproximados. Também fizemos uma comparação, né, desse tamanho, qual a dimensão que tinha mais, que um encontrava. A gente observa algumas coisas interessantes. No início, né, o ultrassom, as quantidades menores, eles, até pelo inspetor, não dá muita importância para isso, não é muito registrado, né, não é muito incluído no procedimento, no relatório. Agora, vocês observam, quando muda para descontinuidades maiores, aí o ultrassom melhora esse dado. Nesse trabalho, a gente comparou, pegou lá no campo, né, com descontinuidades naturais, né, pegamos essas juntas e vamos fazer testes. Fizemos radiografia, tinha a radiografia do campo, fizemos novamente a radiografia no laboratório e vamos comparar esses resultados. E escolhemos uma junta, né, que nós chamamos de junta 11, e começamos a verificar. Aí vocês observam o seguinte, a junta 11, a descontinuidade 21, né, a radiografia não detectou.
Então vamos saber por que a radiografia não detectou. Depois eu vou para a junta 22. Aí os dois detectaram. Vamos também dar uma estudada nessa 22. A 23, o ultrassom não detectou. Vamos saber por que isso, né? E depois, por último, a gente vai analisar a 27. Aí começamos a analisar, comparamos, né, o ultrassom. Então a gente pode ver, ó, na técnica TOFT apareceu o ultrassom, no centro, na C-scan também, né? A radiografia não dá para ver, né? Foi utilizado gammagrafia no campo, e aí nós fizemos um raio-x onde começa a aparecer essa descontinuidade. E fizemos, além disso, a macro, onde mostra que realmente havia uma descontinuidade. Para confirmar o que estava acontecendo, né? E aí a gente chegou à seguinte conclusão: mesmo usando a radiografia, o raio-x, né, e sabendo que tinha descontinuidade, colocando numa posição mais favorável, o comprimento da descontinuidade, porque nós só estamos trabalhando com comprimento, né, é 20 milímetros. E o critério de aceitação diz o seguinte, que descontinuidade que está na superfície, que é o caso, ela tem que ser maior que 25 milímetros para ser reprovada. Essa descontinuidade tem em torno de 4 milímetros de altura. Já o ultrassom, né, fez essa mesma medição e deu 42 milímetros. E já a junta 22, ou a descontinuidade 22 da junta 11, os dois sistemas pegaram. Então a gente pode observar, foi detectado pelo ultrassom, né, dos dois lados, né, e a descontinuidade está aqui. Ó. Nós fizemos uma macro, né, para ver se tem lá, e a radiografia também pegou. Então, beleza. Né? É um defeito, uma inclusão de escória, né? A radiografia teria uma maior facilidade de detectar, mas o ultrassom também. Mas também que, gostaríamos de saber por que a descontinuidade 23, o ultrassom não tinha pego. Vamos analisar melhor isso. Não, o ultrassom detectou. O que aconteceu mesmo é que ele não provou. Quer dizer, ele aceitou essa descontinuidade. Abri lá, fotografei, olhei. Realmente tem algumas faltas de fusão na região. E junto tem um desalinhamento, né, de 1,2. Quando tem desalinhamento, existe uma facilidade do soldador fazer esse tipo de... ocorrer esse tipo de descontinuidade. Então o ultrassom detectou, só que a refletividade não é a refletividade para reprovar. Então por isso que o ultrassom aprovou e a radiografia pegou todo esse trecho aqui, né, e considerou uma descontinuidade e necessitamos reparar. Né. Aqui já é a descontinuidade 27, que é essa que é interessante, a gente observar, né, que há necessidade da gente estar atento, né, para esse sistema, porque esse sistema ele está me indicando aqui que essa descontinuidade ela passou por várias zonas. Como é discriminação, então ela tem uma certa altura. Eu não posso ter só o critério de aceitação só do comprimento, porque essa descontinuidade ela começa na raiz e quase que aflora. E por essas figuras que vocês estão observando aí, dá para a gente ver que ela é detectável, né, por todo o sistema, conferindo não só a técnica TOF, como as outras técnicas. A gente confirma, né, onde que está a posição e a característica dessa descontinuidade. Mas vamos ver como é que era essa descontinuidade. Né? O que nós fizemos? Nós cortamos esse corpo de prova e reduzimos. Né? Vocês observam aqui que foi usinada essa região. Né? Nós usinamos para quê? Nós usinamos para tracionar essa descontinuidade, reduzir a seção de forma de tracionar, para a gente observar como é que
era essa descontinuidade. E nós observamos o seguinte, que essa descontinuidade ela tem em torno de 9 milímetros de altura. Nós estamos num tubo de 16 milímetros. 9 está comprometido. Né? Então, se vocês observarem na fotografia que vocês estão vendo aí, vocês vão ver que você vê realmente o bisel, não foi fundido. Né? Então, isso nos preocupa. Né? Eu tenho uma descontinuidade que tem uma certa altura que em alguns momentos eu poderia aprovar essa descontinuidade. Com esse trabalho, a gente começou a pensar em usar critérios alternativos, né? E fomos ver o que tem no mercado. Importante aqui é só ficar o seguinte recado. Eu tenho um critério alternativo, onde eu tenho o comprimento da descontinuidade e, referente a esse comprimento, né, tudo que tiver abaixo, né, no caso dessa norma canadense, tudo que tiver abaixo, né, eu aprovo. Se estiver acima, eu reprovo. Né? O API, né, tem esse sistema aí que é um sistema muito benevolente. Essa é a dificuldade da aceitação do API. Mas, para alegria nossa, né, o API foi revisado e já não está trabalhando mais com esse tipo de critério, né, com esse formato, né, onde eu levo em consideração o comprimento e a altura da descontinuidade. Além disso, eu preciso também detectar qual é a probabilidade menor descontinuidade que eu detecto, para mim usar critério alternativo. Então, por exemplo, se eu tenho uma descontinuidade de 1 milímetro, para mim ter uma probabilidade de 90% de probabilidade de eu detectar, né, traçando essa curva, então eu vou, uma descontinuidade de 1 milímetro, eu vou ter uma probabilidade só de 60% de possibilidade de detectar. Então eu tenho que escolher qual é a melhor. Por exemplo, 1,5, né, seria 90% de probabilidade de eu detectar essa descontinuidade. Essa é uma ferramenta que a gente utiliza. E a incerteza de medição da altura. Quando eu trabalho com dimensionamento da altura, eu tenho que ter certeza quanto é a diferença entre o meu equipamento de ultrassom automatizado e o valor real dessa. Então eu tenho que trabalhar isso estatisticamente para me chegar a um valor de incerteza de medição. Então vocês observam aqui, eu fiz macro e coloquei o meu dimensionamento de macro no X e fiz altura e coloquei o meu dimensionamento da altura pelo ultrassom e pela macro. Então fui lá, medi a altura da macro e medi a altura no ultrassom. E comecei a comparar. Quando eu acho 2 milímetros na macro, se eu achar 2 milímetros no ultrassom, vai estar nessa curva. O que nos preocupa, que precisa estar no sistema para passar esses valores para quem está desenvolvendo o critério alternativo, baseado na mecânica da fratura, qual é o valor, né, do subdimensionamento do meu sistema automatizado. Eu preciso saber esse valor. Para mim passar, além da probabilidade de detecção, eu tenho que passar também qual é o valor, né, qual é a incerteza do meu sistema. Então eu tenho que fazer lá 29 macros e comparar, fazer o processo estatístico para chegar a esse valor. E a gente começando o término, né, chegar ao final da nossa apresentação, né, a gente chegou à conclusão que hoje existe, não só existe a necessidade, mas existe uma tendência, né, a gente pode começar a observar, vamos pegar o ASME 8, hoje ele já permite critério onde eu levo em consideração a altura e o comprimento da descontinuidade. Vamos pegar o API 650 de tanque, já permite eu utilizar sistema automatizado e dimensionamento, usando dimensionamento de altura e comprimento de descontinuidade. Né? Então, a nossa conclusão, né, é que
existe uma necessidade da gente pesquisar, né, e utilizar critérios alternativos. Desse trabalho aí, né, nós estamos com alguns trabalhos internos à Petrobras, né, criamos um projeto interno à Petrobras, onde que a gente tem parceria com a FRJ, né, da parte de confiabilidade de ultrassom, com a PUC, trabalhando na parte de critério alternativo. Né, a gente pode, estamos com um projeto com a PUC, estamos com um projeto com o EWI, né, um projeto também para quantificação, aí já é para ultrassom mesmo de duto. E a engenharia SEC, né, que seria onde eu trabalho, né, engenharia SE, Serviço e Logística, o SEC, nós estamos elaborando, né, uma especificação técnica para utilizar critério alternativo em dutos terrestres, porque em dutos submarinos já utilizamos. Temos uma norma que já foi elaborada também para ser utilizada, né? Esse foi o nosso desdobramento, né? E aqui eu dou por encerrada essa parte, né? E a gente poderia verificar se tem alguma pergunta, né? E gostaria de agradecer a atenção de todos. Sou Humberto Campinho, tem meu e-mail, qualquer contato pode ser feito por e-mail. Não terminou? Então, agradeço a todos, né? Não temos perguntas, né? E, então, um abraço a todos, uma boa tarde.